vídeo de hoje e eu decidi gravar esse vídeo porque foi o pedido de uma leitora. E como eu acho que é um assunto muito pertinente e assim, importante para nossas vidas, eu resolvi gravar. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar como que funcionam os pincéis de maquiagem, para que cada um funciona, qual que é o jeito certo de passar e enfim, tudo que tem a ver com esse universo. A verdade é que para iniciantes de maquiagem, né, que estão começando a se aventurar no mundo da maquiagem, os pincéis acabam sempre ficando de lado, né? É sempre a última coisa que a gente pensa em comprar. Tipo, primeiro eu vou comprar todos os makes, quero um monte de cor de sombra, aí depois eu começo a pensar nos pincéis. E assim, pessoalmente falando, eu acho isso um grande erro. Porque é o seguinte, com os pincéis você consegue fazer as coisas mais fáceis, mais precisas e obviamente muito mais bonitas. Então o que adianta você ter um monte de cor de sombra incrível se você só tem tipo aquele pincelzinho que vem nos estojos, que é uma esponjinha, sabe, ó? Esse aqui, sabe? Pra começar, isso daqui funciona. Então a gente já tá começando com o primeiro pincel, que é o básico, que todo mundo tem, que é esse pincel esponjinha que vem nos duos de sombra, nos kits e tal. Geralmente ele tem dois tipos de ponta, né? Então a mais gordinha e a mais pontuda. Isso daqui é ok pra você começar a fazer maquiagem, mas o acabamento da sombra não vai ficar legal. É muito difícil você conseguir esfumar com um negócio desse. Então isso daqui serve muito bem pra você depositar a sombra na sua pálpebra móvel, mas não para você esfumar, fazer mistura de cores e coisas desse tipo. Então assim, meu conselho para vocês vai começar a se aventurar no mundo das maquiagens? Coloca os pincéis na lista de prioridade tanto quanto os produtos, tá? E bom, eu quero começar falando sobre os pincéis de pele. Gente, é assim, os pincéis eles têm sim uma função definida, né? Um tipo de função, tipo, esse pincel é pra isso. Só que é claro que você pode ir adaptando conforme você for usando. Tem vários pincéis que eu comprei que servem pra uma coisa X, tipo, na embalagem veio pincel para pó. E eu uso pra passar blush porque pra mim funciona, eu me adaptei assim que é. Então eu vou falar pra vocês as funções mais ou menos básicas desses pincéis básicos, tá? Na verdade eles vão um pouquinho pra cima do básico. Eu vou mostrar coisas que as iniciantes assim não precisam comprar logo de cara, mas que é bom saber pra que funciona, caso venha em algum kit que você compre. Então o primeiro pincel que eu vou mostrar é o pincel pra aplicar a base. Tem dois tipos de pincéis bem comuns pra isso. Esse primeiro aqui, ó, que é o pincel... Ele é meio achatado, assim, tá vendo? Ele é relativamente fino e ele tem a ponta um pouco mais pontudinha, tá vendo? Esse pincel é sempre para você aplicar a base do meio do rosto para as laterais, então você vai passando e vai aplicando a sua base líquida, tá? Só a líquida. Se for aquela base compacta, tipo essa daqui, sabe? Que vem tipo uma pastinha, aí o melhor jeito de aplicar isso daqui é com a esponjinha mesmo, que também pode ser considerado um pincel. Não sei, mas aí você passa e vai aplicando. Então pra aplicar a base líquida, esse aqui é o melhor pincel. E tem gente que gosta também de aplicar com esse outro aqui, ó, que é o pincel Duo Fiber, que a galera chama de Duo Fiber porque ele tem duas cores, né? Ele começa branquinho e termina preto e ele é mais aberto e a galera acha que ele espalha melhor a base líquida. Eu não gosto. Eu não uso esses pincéis pra passar base de jeito nenhum. Eu acho que fica marcado. Eu tenho vários, de várias marcas e nenhum se adapta pra mim. Eu acho que fica marcado assim, não sei explicar. Então eu prefiro usar pra passar a base líquida esse daqui ou esse outro que também é um Duo Fiber, tá vendo? Só que ele é bem mais duro assim, ó. Olha a diferença de um pincel pro outro, ó. Um parece um espanadorzinho e o outro é bem mais, ó, compactado, tá vendo? Esse daqui funciona melhor pra eu passar a base líquida, ele espalha bem melhor e não deixa marcado. Esse não funciona pra mim, mas tem gente que se adapta e adora. Aí, pra passar o corretivo, tem alguns pincéis também que funcionam bem. Basicamente, é a mesma estrutura dos pincéis da base. Corretivo mais achatado, com a pontinha um pouco mais aguda, né? Tipo o que a gente usou pra passar a base líquida para passar o corretivo, ou esse outro que é a miniatura do Duo Fiber, ó, tá vendo? É igualzinho. Então é isso, assim, para passar o corretivo tem que ser um desses dois, assim como eu gosto de passar a base líquida com esse tipo de pincel, eu também prefiro para passar o corretivo. E aí é muito simples, né? Você deposita o produto ou nas suas olheiras ou no seu pincel e você vai passando. Eu gosto de passar com leves batidinhas e aí eu vou espalhando o produto, tá? Com esse daqui é a mesma coisa, você pode colocar o corretivo diretamente no pincel ou nos seus olhos, né, na sua região das olheiras, e aí você vai primeiro aplicando e depois
espalhando. Pro pó, tem uma infinidade de pincéis que servem pra passar pó. Tem aquele que é bem grossão, assim, que é tipo... Isso, olha, que é tipo gigante, ó. Pá, ele é um pincel enorme, olha que grande, é tipo do tamanho do meu nariz. E tem os pincéis um pouco menores, como esses dois aqui, também tem o Duo Fiber. Esse daqui é um pouco maior do que aquele que eu mostrei que serve para passar a base líquida, então ele também serve para passar o pó. E aí tem mais uma opção, que é esse outro, que não é um Duo Fiber, mas é mais ou menos o mesmo princípio, só que ele é mais compacto, ó. Tá vendo que esse daqui, ó, as cerdas são mais espalhadas, ele é mais macio, e esse daqui é mais compacto, então fica um pouco menos natural esse pincel aqui. O pó é bom pra sair à noite, porque o pó gruda mais assim no rosto, fica mais, uma cobertura mais pesada. Um outro pincel que eu descobri na minha vida assim recentemente é essa coisinha linda aqui, que se chama Kabuki. Ele é bem famoso, tem de vários tamanhos e tal. Esse daqui é um Kabuki médio, porque sério, tem uns que são assim, ó. Eu queria muito ter comprado um assim na viagem, mas ele custava muito caro, então eu comprei um médio. Esse daqui é da marca da Sephora. E aí é o seguinte, esse pincel aqui serve pra várias coisas. Ele serve pra você aplicar o pó, ele serve pra você aplicar a base líquida, ele serve pra você aplicar bronzer, blush. Então ele é muito multiuso, assim, mas aí você tem que ver qual que é a melhor função pra você. Pra mim, sem dúvida, o Kabuki é, assim, maravilhoso pra aplicar blush, gente. Ele dá um efeito que nenhum outro pincel... Eu não consigo com nenhum outro pincel. Ele deixa um efeito, tipo, muito natural. E muito assim, ai, como eu sou assim mesmo, sabe? Eu sei que você tá vendo que eu tô usando blush, mas eu meio que sou assim, eu meio que nasci de blush. Um outro pincel que é legal também de aplicar o blush é o pincel de blush chanfrado, ó. Chanfrado é quando o pincel tem esse corte aqui na diagonal, tá vendo? Ele não é cheio por completo, aqui é menor do que aqui, é mais baixo do que aqui, então ele é chanfrado. Ó, esse aqui é um pincel de blush chanfrado e também funciona muito bem porque ele tem o formato certinho pra você fazer isso aqui, ó. Entendeu? Porque a aplicação do blush tem que ser feita meio que... tem que ser feita na maçã do rosto e meio que nesse sentido aqui. Então ele é perfeito pra você fazer esse sentido, sabe? Por isso que ele é um pincel chanfrado de blush, é uma ótima opção, funciona muito e eu adoro. E aí eu sempre uso ou ele ou o Kabuki, dependendo do efeito que eu quero. O Kabuki fica mais natural, esse daqui eu gosto de usar pra fazer bronzer, principalmente. Eu não costumo usar muito bronzer, mas quando eu quero uma maquiagem um pouco mais bronzã, menos rosinha, menos vermelhinha, aí eu uso esse daqui, que eu acho que fica mais legal a aplicação. Tá? Agora eu vou mostrar um pincel que também tem duas funções assim principais e que eu amo, que é o pincel vassourinha, que é esse pincel aqui, ó, que parece uma vassourinha, por isso ele chama vassourinha, mas ele também poderia chamar leque, vocês não acham? Eu ia achar mais legal que vassourinha. Acho que a partir de hoje eu vou chamar esse pincel de leque pra sempre. E aí tem também o pincel leque, que é esse pincel que tem formato de leque e que é bem fininho, ó, tá vendo? Eu demorei um pouco pra descobrir exatamente pra que ele funcionava, como era certo de usar e tal, mas depois que eu descobri ele virou muito indispensável pra mim. Então vamos lá, as duas funções desse pincel principais são aplicar o iluminador de um jeito muito natural. Então sabe iluminador em pó? Não aquele em bastão que a gente só passa e espalha com os dedos mesmo, um iluminador em pó. Isso aqui é lindo. Se você também não tem iluminador e você tem só uma sombra iluminadora, dá pra você usar pra aplicar como iluminador de rosto. Então você faz o seguinte, mergulha ele lá no iluminador em pó ou passa na sombra iluminadora, aí você dá batidinhas pra ele sair o excesso das pontas, né, das cerdas. Isso é muito importante, senão você vai ficar parecendo a Globeleza. Ficar parecendo a Globeleza pode ser bom, mas pode ser muito ruim, então, tá? Dê umas batidinhas caso você não queira ficar parecendo a Globeleza. E aí você só deposita aqui, ó, nessa parte de cima da maçã do rosto, que é onde tem que ficar iluminado. Geralmente nesse formato aqui de C. Então você deposita aqui, vai espalhando e traz pra cá, tá vendo? Você ilumina essa região aqui, essa parte, esse C. Esse pincel é maravilhoso pra fazer isso, fica muito natural, ele espalha de um jeito certo. Ele não deixa o iluminador cair no seu rosto inteiro, sabe? E aí entra a outra função desse pincel, que é maravilhoso. Ele chama vassourinha porque ele serve pra você varrer o excesso de maquiagem que cai no seu rosto. Então vamos supor que você tá fazendo um olho mega colorido e tá usando sombra preta, sombra verde, sombra azul. Aí é quase inevitável que a sombra vá caindo nessa região aqui, ó. Porque quando você vai passando o pincel pra aplicar a sombra, ele vai caindo os pozinhos. E esse vassourinha serve pra você varrer
esse excesso. E, gente, varre que é uma beleza. Juro, funciona o negócio. Eu sempre pensava, gente, eu vou varrer, vai espalhar tudo. Não vai. Por causa dessa disposição de cerdas desse jeito aqui, conforme você faz isso aqui, ó, tem que ser rápido. Você não pode ficar fazendo assim, que aí vai espalhar. Você tem que, tipo, ir varrendo, que nem você varre sua casa. Eu espero que você já tenha varrido a sua casa, né? Você vai varrendo o excesso aqui, ó. Entendeu? Então, o pincel vassourinha, que eu agora apelidei de pincel leque, porque tá muito calor e também pode servir pra essa função, é maravilhoso. Diga onde você vai que eu vou varrendo, diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. Vou aproveitar que eu tô nessa onda aí de mostrar pincéis um pouquinho mais diferentes e vou mostrar esse pincel doidaço que eu deixei sujinho de propósito, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu comprei esse pincel recentemente, então ele não é um item essencial, fundamental, mas é muito legal que vocês conheçam. Ele é feito tipo com silicone, assim, ó, ele é mole, mas ele é uma borracha, tá vendo? É tipo um silicone. E ele serve pra duas coisas também. Ele serve pra você fazer a aplicação da sombra, perfeita aqui, ó. Tá vendo como encaixa perfeita essa partezinha aqui? Ele tem dois desenhos, né? Este e este menorzinho. O menorzinho é pra você aplicar a sua sombra perfeitamente, ó. Você une o cantinho do seu cílio com o cantinho da sua sobrancelha e faz a aplicação da sombra. Sabe o truque do Durex, o truque do papel higiênico, que você coloca aqui e aí ele fica, quando você tira, fica certinho a sombra? Esse pincel é pra isso. É um pouco difícil de fazer, porque você tem que conseguir segurar ele no lugar certo e passar o outro pincel, mas com a prática funciona. E a outra função dele, é por isso que eu deixei ele sujinho, é pra você passar a parte de baixo do rímel, nos seus cílios inferiores. Olha só, você posiciona aqui, peraí, vou mostrar pra vocês. Você posiciona aqui, tá vendo que o meu tá sujinho já de rímel. E você vai passando o rímel, a escovinha da sua máscara de cílios, você vai passando nos seus cílios inferiores e quando você tira, não tá manchado embaixo. Nossa, gente, isso aqui mudou minha vida, juro. Eu sempre tive muita dificuldade pra passar rímel na parte de baixo, na parte inferior dos cílios, porque eu sempre manchava tudo e aí cagava o corretivo, eu tinha que tirar com o cotonete, o demaquilante, daí eu tinha que passar corretivo de novo. Nossa, sério. Isso aqui mudou minha vida, porque eu nunca mais borrei. A sujeirinha fica no pincel, ó, tá vendo? Aqui já tá seco, né? Um rímel que eu passei ontem, mas é isso, o excesso fica no pincel. Tem gente que gosta de usar colher, né? Mas tem um pouco de medo, não sei, sou um pouco estabanada, prefiro algo mole de silicone, que não vai acontecer nenhum acidente, né? Agora a gente vai pro maravilhoso mundo dos pincéis de sombra. Devem existir uns 89.942 pincéis de sombra do mundo, assim. Eu não faço nem ideia de quantos existem, e devem ter muitos, de vários formatos, cada hora lança um diferente. Então eu vou mostrar pra vocês os que eu mais uso, tá? Que eu acho que já é uma boa base, assim, pra quem quer conhecer melhor as funções dos pincéis, porque são pincéis básicos, mas tem alguns um pouquinho não tão básicos, assim, mas que têm funções muito legais. Então vamos lá. O primeiro pincel pra aplicar a sombra é o pincel mais básico de todos, que é esse pincel aqui, que é um aplicador de sombras, ó, tá vendo? Que ele serve pra você aplicar a sombra. Você então passa a sombra no pincel, aí você dá batidinhas para que o excesso não caia no seu rosto, todo no seu rosto, e você vai aplicando a sombra na sua pálpebra móvel, entendeu? Você vai colocando a sombra, não é pra você espalhar esse pincel, não é pra você fazer... vai ficar horrível. Não fica bom, não. O efeito da sombra fica meio... não fica bom. O certo é você ir aplicando a sua sombra na pálpebra móvel, e é pra isso que esse pincel serve. Aí a gente vem com um outro pincel, que é o pincel lápis, que tem de vários tamanhos, tem os pincéis lápis maiores, menores. Esse aqui é um pequeno, mas ele é um bom tamanho. O pincel lápis se chama assim porque adivinhem só, ele parece um elefante. Não, tô zoando, é óbvio, ele parece um lápis. Ele é pontudo, tá vendo? Bem pontudinho. E esse pincel serve pra você marcar o seu côncavo. Ai, gente, por favor, tenham esse pincel. A vida de todo mundo fica melhor com esse pincel. Sabe, você vai se sentir mais feliz tendo esse pincel, porque ele serve pra você fazer o quê? Marcar o seu côncavo. E ele tem o tamanho certinho pra você fazer isso daqui, ó, esse movimento. É maravilhoso, sabe por quê? Você pode aplicar a sua sombra na pálpebra móvel com aquele primeiro pincel que eu mostrei. Se você tiver esse, você pega uma sombra marronzinha, preta, algo um pouco mais escuro, e você marca o seu côncavo e você tá pronta, você tá bela, você tá diva, você tá deusa, você tá maravilhosa. Então o pincel lápis serve basicamente pra você marcar o côncavo. E aí, claro, tem as outras funções
dele, tipo, você depositar o seu ponto de luz aqui, ó, que é você pega a sombra iluminadora e coloca aqui no seu canto interno e deixa aquele ponto de luz, sabe? É muito lindo pra usar no verão e tal. Eu uso sempre, mas deixa o seu olhar mais aberto. Então, pincel lápis. Aí, continuando os pincéis de sombra, eu vou mostrar dois pincéis que são pincéis de esfumar, que também são muito importantes, porque aí o que aconteceu? Você aplicou a sua sombra na pálpebra móvel, aí você foi lá e marcou o seu côncavo com o pincel lápis. Você precisa de algo para esfumar. Esfumar basicamente é misturar, né, espalhar a sua sombra. Então esses dois pincéis são pincéis de esfumar. A diferença deles é o tamanho. Esse daqui é um pouco mais gordinho, esse daqui é um pouco mais pontudo, mas ambos servem para exatamente a mesma coisa, que é esfumar, misturar as duas cores, ó. Então você nem precisa... Assim, eu gosto às vezes de passar a mesma sombra que eu passei para fazer o côncavo, eu gosto de passar nele e aí misturando e esfumando, deixando mais natural, sabe? Ambos funcionam exatamente para a mesma coisa e ambos são muito bons. Aí você pode encontrar o pincel de esfumar da sua vida. Eu tenho os dois, porque os dois vieram no mesmo kit, mas eu uso variado, assim, sei lá, eu pego o primeiro que eu vejo e vou, basicamente. Aí, o que a gente tem? Um pincel chanfrado de sombra, que é esse pincel aqui, chanfrado, vocês já sabem, né? É porque ele é cortadinho na diagonal, e ele serve pra você aplicar o seu iluminador. Então, ó, o que acontece? Você coloca a sua sombra iluminadora no pincel e você passa aqui, ó, rente a sua sobrancelha. E ele também tem esse formato perfeito pra isso, ó, tá vendo? Gente, o acabamento fica muito legal. Óbvio que você pode usar o seu dedo, né? Colocou... Ah, dica, pra aplicar sombra, o melhor dedo é esse aqui. Aliás, pra tudo, pra você aplicar corretivo, pra você aplicar sombra, pra você aplicar iluminador, porque ele tem um tamanho menor, né, do que os seus outros dedos. Então, um pincel ótimo, é o seu dedo. Mais um pincel de sombra. Esse aqui, na verdade, é um pincel de olho, né? Ele é um pincel reto. Vocês estão vendo que a base dele é completamente reta. Ele é bem fino, ó, muito fininho. E ele é retinho, porque esse aqui é um pincel de você fazer delineado. Ele serve pra uma função, mas pra dois tipos de produto. Você pode pegar o seu delineador em gel, sabe? Aquele meio cremoso. Aí você aplica no pincel e você vai delineando os seus olhos, tá vendo? Assim. Ou você dá uma molhadinha nele, tipo, pega uma aguinha, molha, aplica na sua sombra, e aí pode ser colorida, preta, marrom, o que você quiser, e você também vai delineando. Funciona muito, esse pincel é maravilhoso. E também é ótimo pra você delinear a parte de baixo aqui, tá vendo, ó? Fica mais suave do que se você pegar um lápis de olho, por exemplo, e passar. Vai ficar bem mais forte. E um outro pincel que também serve pra delinear, que é bem diferente, que é esse pincel aqui, ó. Que ele é muito pequeno e o meu já tá até meio capengo, mas ele vem... Ó, ele é muito fino e ele vem durinho, assim, eu não sei como, assim, não sei se é o jeito que eles colocam as cerdas no pincel ou se é algum produto, mas ele é durinho e ele é meio tortinho e ele serve pra você aí sim aplicar só o delineador em gel. Então você passa o delineador em gel e você faz o seu traço, você vai delineando. É meio difícil de usar esse pincel, tem que ter bastante prática, mas ele funciona. Depois que você pega o jeito, é maravilhoso. Você vai de uma vez só, ó. Último pincel para os olhos. Ufa! É esse pincel aqui, que também é de silicone, que também é aquele outro, igual aquele outro material do pincel para aplicar o rímel na parte inferior dos cílios. Esse aqui é o pincel para aplicar glitter. Lindo! Esse pincel, o que acontece? O glitter gruda nele, porque ele é de silicone, então você passa no glitter, o glitter gruda, e quando você vai aplicando, o glitter vai ficando no lugar certo! Porque vocês sabem, né? Se você aplica com os dedos, ou se você aplica com outro tipo de pincel, o que acontece? Vai, vocês já sabem. Na tela da TV, no meio desse povo... Bom, beleza, né? O glitter vai caindo. Com esse pincel aqui, não. Você só aplica, ele fica no lugar certo, ele gruda no pincel, é maravilhoso. Pincel de glitter, o que dizer dessa coisa linda? Obrigada a você que inventou o pincel de glitter. Último pincel é o pincel de fazer contorno. Existem milhares de pincéis de fazer contorno de rosto. Tem grande, tem mais fino, tem pra região do nariz, tem pra região da maçã do rosto, tem vários. Eu vou mostrar um que eu uso pra tudo, tá? Ele é meio multifuncional, então pra mim é maravilhoso. O pincel de aplicar contorno, né, de fazer contorno, ele é chanfrado, tá vendo? Ele é bem compacto, ó. As cerdas ficam bem compactas assim no pincel, né, na haste do pincel. Ele é chanfrado, então o que acontece? Ele é maravilhoso para você marcar a sua maçã do rosto, porque ele tem este formato, ó. Mandou um beijinho?
Também é ótimo pra fazer o nariz, porque ele tem este formato, então você, ó, entendeu? Aí você vem aqui pra dar uma arrebitadinha no nariz. Gosto muito de passar aqui, ó, embaixo do lábio, porque aí dá uma crescida no lábio. E também é legal pra você fazer o contorno aqui, ó, do seu rosto e deixar ele mais pra frente. Cuidado pra não deixar marcado. Então é até melhor, na verdade, fazer essa parte aqui com um pincel maior, porque aí você consegue esfumar melhor e não deixar aquela cor diferente. Mas se você passar bem pouquinho de produto aqui, funciona. Falei que era o último pincel, mas era tudo uma grande mentira da minha cabeça. Na verdade, tem mais duas coisas que eu quero mostrar pra vocês, então desencanem do que eu disse, obrigada. Esse aqui é o pincel de passar batom, gente. Pincel de lábios. Tem aqueles retráteis que eles vêm fechadinhos, aí você faz assim, ó, e ele cresce assim, pá, e vira um pincelzão. Ele era pequenininho e aumenta e vira um pincelzão. E ele serve pra você aplicar o seu batom. É muito legal pra passar batom colorido, batom vermelho, roxo, rosa, porque você consegue desenhar a sua boca perfeitamente e aplicar a cor, entendeu? Ele geralmente é super pequenininho, ó, tá vendo? Ele tem que ser, né? Porque tem que ser do tamanho da sua boca, dos seus lábios. E ele é mais pontudinho, ó. E aí, por último, eu vou mostrar um aplicador de maquiagem, que não é um pincel, né? Que nem a esponjinha que eu mostrei no começo. Mas pra mim funciona como pincel, pra você também vai funcionar, obviamente. Que é a Beauty Blender, que é essa esponjinha em forma de coxinha. Tem de várias cores, a minha é rosa. E aí agora ela tem um novo tamanho, que é a Mini Beauty Blender. Ai, é tão pequena que eu quase deixei cair. Que são, ó, tá vendo? Elas são bem diferentes e é também multifuncional. Tem gente que gosta de passar qualquer coisa com isso aqui. Eu uso pra passar a base e pra passar o corretivo. Então eu passo a base com a base líquida, né? Até a cremosa também dá pra você espalhar. Então eu passo a base com essa parte aqui de baixo e eu passo o corretivo com a parte mais pontiaguda. Porque daí, ó, entendeu? Ela espalha muito bem, é muito natural. É legal você dar uma molhadinha nela antes de passar, porque aí fica mais natural ainda. Então você põe um pouquinho de água, ela vai ficar um pouco mais inflada, assim, um pouco maior. E aí você vai aplicando a sua base líquida e ela fica muito mais natural. E essa menorzinha aqui é legal pra você passar. Ai, gente, ela é muito pequena mesmo, como vocês estão percebendo. É legal pra você passar corretivo, pra fazer contorno é demais, ó, porque você segura, como ela é um formato de coxinha, você consegue segurar muito bem, ó. Ó, ó. E serve pra quem... Eu já vi gente que usa pra passar sombra. Nunca me arrisquei, eu acho meio bizarro, assim, mas... sei lá, é uma das funções dela, assim, mas não sei. É isso! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui tem pincéis de várias marcas. Eu mostrei pincéis da Pink Gloss, mostrei da MAC, mostrei Natura, mostrei Sephora, mostrei, mostrei Elf, mostrei várias marcas de pincéis. Eu não tenho uma marca preferida de pincéis, não. Os pincéis da MAC são muito bons, mas são caros. Os pincéis da Pink Gloss são ótimos, eu tô adorando. E eles geralmente têm vendido separado, mas tem vendido kit, então vale super a pena. Pincéis da Natura, que eu já testei, eu amei. A minha dica é invista. Invista, vale a pena. Você vai pegar um gosto pela maquiagem, porque é muito gostoso você aplicar maquiagem com pincel. Pincéis... apenas ame. É o que eu tenho a dizer. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like e assine o canal pra assistir tudo antes de todo mundo. Ah, e se você ficou afim de investir em pincéis, vai lá no blog carolpinheiro.com.br. O meu Carol é com K, por favor, hein? Que eu vou deixar uma lista de lugares legais pra vocês comprarem pincéis de maquiagem, com vários tipos de preço e vários tipos de pincéis com funções diferentes. Vou deixar tudo lá pra vocês bonitinho com os links, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!